Bem, se você está visitando a gente aqui, tá primeira vez, eu sou Paulo Gilson, PG, e para a gente é uma alegria ter você aqui conosco. A gente está numa série chamada Upside Down, a arte de ser do contra, e a gente está olhando para as bem-aventuranças, olhando o que esse discurso de Jesus tem a ver com os nossos dias de hoje. E nessa série a gente tem visto que se nós vivermos como Jesus nos ensina aqui nas bem-aventuranças, a gente está sendo do contra, porque a cultura que a gente vive hoje é uma cultura contrária ao que Jesus ensinou e ao que tem escrito aqui na Bíblia. Então, é uma arte viver aquilo que o Senhor tem proposto para nós. E nessa passagem, a gente tem olhado para as bem-aventuranças e hoje a gente vai dar uma ênfase em Mateus 5, versículo 7. Vamos ler Mateus 5? Mateus 5, quero ler com você do 1 ao 7. Tá bom? Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Nesse mês e meio, a gente começou em junho, nesses domingos que a gente tem olhado, nós passamos por pobres de espíritos que choram, e a gente tem usado como referências alguns livros que eu tenho compartilhado aqui com vocês e outras pessoas que vieram falar, mas principalmente o John Stott no Contra a Cultura. Se você ainda não leu, leia, compre e leia. E também o Martin Lloyd Jones no Estudos no Sermão do Monte. Esse talvez você não consiga comprar, mas talvez a gente te mande um PDF aí, mas não publica essa parte não. Mas só mando o PDF porque eu não tenho mais para vender, hein? O advogado já... E eu quero que você tenha essa iniciativa de pensar junto com a gente sobre essas coisas, sobre essas questões. No primeiro domingo, no Bem-aventurados Pobres de Espírito, eu convidei vocês a lerem Mateus. Eu não vou pedir para levantar a mão, não quero causar constrangimento em quem não teve tempo ou esqueceu, não pôde ler. Mas se você tiver a curiosidade de ler Mateus do primeiro ao último capítulo, você vai ver que em Mateus ele narra para a gente, além das bem-aventuranças, atitudes e a forma como Jesus vivia. E é tão interessante porque você consegue ver na prática o que Jesus ensina para a gente nas bem-aventuranças no livro de Mateus e nos evangelhos sinóticos como um todo, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, mais um convite aqui hoje:
Leia Mateus. Leia não só... Se você quiser começar lendo sobre o Sermão do Monte, que está no capítulo 5 a 7, não tem problema. Comece pelo capítulo 5 a 7, mas se você puder ler Mateus, se você tiver essa curiosidade, você vai ver Jesus andando e chorando, você vai ver Jesus interagindo com os pobres de espírito e como é que ele fazia essa dinâmica desse arquétipo que ele deixou aqui pra gente. Ele deixou aqui, sejam assim, e aí ele deu as bem-aventuranças e aí ele vive tudo isso e tem sido uma experiência bem bacana. Nesse tempo de preparação eu tenho lido Mateus várias vezes, tem sido uma descoberta sensacional e eu quero te incentivar a fazer isso. Hoje vamos pensar um pouquinho em bem-aventurados misericordiosos, porque obterão misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é compaixão pelas pessoas que passam necessidade, que passam dor, que estão em desespero. E muitas vezes a gente tem dificuldade para materializar isso e nessa hora a arte ajuda a gente um pouquinho. Nesse meu período sabático, eu assisti algumas séries do Netflix, óbvio, li alguns livros, mas eu também assisti Netflix, que ninguém é de ferro, né, Thaís? Então, eu assisti uma série chamada Olhos que Condenam. É uma série de 5 rapazes que são acusados de estupro lá nos Estados Unidos, no Central Park, e eles são presos, e eu vou dar um spoiler aqui, porque foi um negócio que aconteceu. Tá no jornal. Gente, foi uma história real, então... tá no jornal. Se você não conhecia a história, eu também não conhecia. Mas, então não vou dar o spoiler. Sei que todo mundo conhecia, só eu não conhecia. Não vou dar o spoiler. Mas o que eu quero dizer é que, olhando essa série, eu a gente acompanha a vida daquelas famílias envolvidas no problema, sabe? E são todos garotos, tem um lá de 14 anos, eu acho, mais novo, e o mais velho tinha 16, então é nessa faixa, e as famílias sofrem. E eu lembrei, orando, estudando aqui, eu lembrei da série, eu assisti tem algumas semanas, e eu lembrei como o meu coração se encheu de misericórdia pelos garotos e pelas famílias. Eu me lembro que logo na sequência, eu estava numa sequência de séries assim bem pesadas, né? Assisti essa, Olhos que Condenam, assistam, chorei bastante, e assisti logo depois Bandidos na TV. Essa daí eu acho que todo mundo já assistiu. Aí não tem muito que dar spoiler, mas e aí assim, tirando tudo que a gente já sabe, mas o meu coração se doeu, sabe, daquelas famílias envolvidas naqueles problemas, daquele garoto lá que é filho do deputado, contando o lado dele, do que ele viveu. Por mais que você ou eu façamos algum julgamento do deputado, mas quando você olha, ele era uma criança e você ouve aquela história, o meu coração se encheu de misericórdia. Sabe quando você quis dar um abraço naquele garoto? E muitas vezes, quando a gente assiste essas séries e assiste alguns filmes, a gente consegue ter uma percepção melhor do que é essa misericórdia, do que é ter esse coração cheio por misericórdia. E quando eu me lembro que eu assisti essa Bandidos na TV, o meu senso de justiça também foi lá em cima. E a gente aprende que a justiça, ela sempre clama por castigo, mas a misericórdia, ela clama por perdão. E nós, a nossa natureza, nós somos naturalmente inclinados a, se o
o cara fez isso, ele tem que ter o que ele mereceu. E foi esse sentimento que eu tive vendo o Bandido na TV. Por mais que tenha algumas controvérsias lá, eu falei, pô, mas o cara mexeu, ele buscou aquilo para a vida dele. Isso é quem nós somos naturalmente. A nossa inclinação é sempre para a justiça e para que o cara tenha a paga, para que ele tenha o pagamento daquilo que ele fez, daquele mal que ele buscou. Essa é a nossa natureza. Mas quando a gente olha para a Bíblia e lembra que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, a gente consegue olhar para esses acontecimentos e olhar para a família que sofre junto, para a esposa, para a mãe, para o entorno, e a gente vai começando a ter o coração um pouco mais mexido com a realidade da vida humana. E ser misericordioso não é ser complacente, não é ser uma pessoa desligada da realidade, muito pelo contrário. E eu quero enfatizar esse ponto um pouco mais lá na frente. Ser misericordioso não é você ser uma pessoa complacente, desligada da realidade. Ser misericordioso é você começar a viver e a ter sobre a sua vida uma característica de Deus. Cara, isso é muito sério. É muito sério. Aqui Jesus está dizendo assim, olha, bem-aventurados, misericordiosos, e na interpretação que a gente tem visto aqui dos toques, que a gente aprendeu que são características que nós como cidadãos do céu precisamos ter, e a gente sabe que o dono da misericórdia, o misericordioso é Deus, e Ele que transborda a misericórdia dele sobre nós. E aí Deus está dizendo assim, olha, eu quero que vocês sejam assim, como o Pai, que vocês também sejam misericordiosos. E olhando para a Bíblia, a gente tem várias e várias histórias sob a perspectiva dessa misericórdia manifestada por Jesus. E ele conta, acho que é a mais famosa, que é a parábola do bom samaritano, onde Jesus dá um significado e uma materialidade para essa misericórdia, porque aquele cara que era a escória da sociedade, que era o samaritano, ele tem a atitude, ele tem a iniciativa de ver aquele homem todo arrebentado na estrada, onde já tinham passado os poderosos e os mestres e os pastores, apóstolos, líderes de adoração e diáconos e líderes das igrejas, já tinham passado por ali, tinham virado a cara para o sujeito, mas o cara que era a escória da sociedade vai lá e arruma, levanta o cara, age de misericórdia para com aquele ser humano, cuida das feridas dele, coloca ele no hotel, paga o hotel, a hospedagem para ele lá. E aí Jesus continua. Por isso que eu quero que você leia Mateus, porque essas histórias vão saltar nos olhos de vocês. E tem uma outra que também é muito marcante, que é lá em Mateus 18, que é a história que Jesus também conta, a parábola do servo impiedoso. E essa eu quero ler para a gente. A parábola do servo impiedoso. Eu vou ler do versículo 21 até o 35. Acompanhe comigo. Diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão
quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: lhe digo, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou-se com um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tem paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, como era o costume da época, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor, e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? De novo. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração seu irmão. Aqui Jesus está falando sobre o perdão, e no verso 33 ele faz essa paralelo com a misericórdia, e eu quero te apresentar o seguinte cenário. Deus, sendo o Senhor de tudo, teve misericórdia de nós, perdoou nossos pecados, mandou Jesus que morreu na cruz por nós. Quando eu, como servo de Deus, como entendedor e como cidadão dos céus, entendo o tamanho da misericórdia que Deus teve por mim, eu consigo olhar para o meu irmão, olhar para quem está do meu lado e ter misericórdia também. Faz sentido isso para você? É uma coisa que sim, não, mexam a cabeça, pelo menos. Obrigado, Dejane. Fez um pouquinho de sentido? Cara, nós precisamos de entendimento. Nós precisamos olhar para isso e entender, cara, uau, o que Deus fez por mim na cruz através de Jesus precisa gerar em mim, reverberar em mim tamanha graça, tamanha misericórdia que foi estendida a mim. Eu tenho que ser uma passagem dessa misericórdia e uma extensão dela para todos aqueles que precisam. Deus, Ele é tão misericordioso que Ele manda Jesus para morrer por nós, que somos pecadores, dignos de punição, mas Ele age com misericórdia e nos salva. E a gente, dotado desse entendimento, começa a agir como cidadão dos céus, que é o que Jesus está dando para a gente de orientação nas bem-aventuranças, e a gente passa a entender isso e passa a ter uma vida inteira diferente, porque a gente está aqui todo domingo: o reino de Deus chegou, o reino de Deus chegou, o reino de Deus chegou, e a gente não vive conforme cidadãos do reino.
precisamos viver como cidadãos do reino, que entenderam que fomos agraciados com tamanha misericórdia e precisamos ser a extensão, a nossa vida, a forma como nós vivemos, precisa ser uma extensão daquilo que nos alcançou. E para completar, Jesus diz assim: olha, se você for misericordioso, a misericórdia também vai te alcançar. A misericórdia também vai te alcançar. Quando eu estava orando e pensando, meditando sobre hoje, algumas coisas gritaram no meu coração. Nós entendemos, de uma certa forma prática e razoável, essa misericórdia. Até aqui não tem novidade nenhuma e eu nem tenho essa pretensão. Mas como essa parábola do servo impiedoso nos mostra essa misericórdia, essas atitudes, essa mudança de natureza que vem daqueles que entendem o reino de Deus chegou e eu, como cidadão desse reino, preciso ter mudanças profundas. A gente precisa entender e sair dessa nossa superficialidade e começar a descer em águas mais profundas. E isso só acontece se você começar a pegar a sua Bíblia durante a semana e ler. Você não vai ter profundidade com o que nós viemos aqui e passamos 20, 30 minutos conversando com vocês. Isso é uma responsabilidade individual. Você precisa ler a sua Bíblia. Tem outro jeito, para que você viva a plenitude de um cidadão do reino dos céus, para esse reino dos céus que já está sendo implantado aqui na terra, o céu na terra que nós propagamos e que nós falamos tanto, no sentido de ser comunidade, de ser uma igreja que acolhe, que ama, que abraça. A gente precisa que cada um de nós proclame que o reino do céu chegou e que viva de acordo com essa verdade proferida por nós. E pensando nessa misericórdia e em tudo isso, teve uma coisa que começou a me corroer por dentro. Eu falei assim: tá, Deus, mas eu sou esse aqui e o que eu posso fazer? Eu quero ser misericordioso. O que eu posso fazer? E eu comecei a sofrer essa angústia. Essa foi a minha angústia. Essa foi a minha angústia. Tá, eu quero. Como é que eu faço? Não sei se já aconteceu com alguém aqui, mas eu sofro esse tipo de angústia. Eu leio o negócio, eu entendi, Jesus, agora eu entendi. E como é que eu faço isso? E não quero ser aqui o portador do Eureka, mas tem uma coisa que veio ao meu coração e que eu quero dividir aqui com vocês. Como a maioria de vocês sabem, no dia 12 de maio desse ano, eu e a Andresa estávamos chegando de viagem, entramos no Uber, sofremos um acidente de carro, né? Foi uma batida frontal, foi uma batida muito forte. A Andresa ainda está com o braço quebrado, eu ainda sinto algumas dores, eu estava no banco da frente, onde passou o cinto eu fiquei bem arrebentado.
E a gente começou a nossa saga de... fomos atendidos pelo SAMU e fomos levados para o João Lúcio. E nessa jornada, chegando, aí saímos no mesmo dia, né, passando o susto físico de passar perto da morte. A gente ainda vai contar esse testemunho, mas eu quero chegar no pós-susto. Quando a gente começou precisava fiz uma tomografia, a Andresa fez radiografia, tomografia, a gente precisava disso. Aí a gente foi no João Lúcio e chegou lá, precisava de um CD, aí ninguém falou para mim que tinha que levar CD, e a gente começou uma saga. Aí para fazer o BO do acidente, a gente chegou na delegacia. Quando eu cheguei lá, não pode ser nessa, tem que ser lá na 20ª, que era longe da minha casa. Aí cheguei lá um dia à tarde, o delegado não estava, tem que voltar amanhã, porque ele não está aqui. Eu falei, como eu moro tão longe, não, mas tem que voltar amanhã de manhã. E aí isso tudo que eu fiz, o meu irmão me levou de carro. E aí eu disse, tá aí, nesse dia da delegacia, mas moça, meu irmão me puxou assim, muito obrigado, senhora. E ele falou, Paulo, quando ela disse que tu tem que voltar amanhã, ela está dizendo que não vai te atender. Não adianta não tem mais moça, ela já disse que não vai te atender. Aí eu respirei fundo, né? E aí, para casa. Aí fomos fazer o exame de corpo de delito também, lá no ML, bem longe e tal, meu irmão me levando. O que eu quero dizer para vocês? Que Deus não perde nada. Porque essa minha andança, nesse meu conhecimento, eu tive a oportunidade de interagir com os que sofrem. Eu tive a oportunidade de ver pessoas que sofreram e estão sofrendo muito mais do que eu. Uma coisa que marcou muito eu e a Andresa, que a gente foi no IML já pela segunda vez, e a gente sentado esperando para ser atendido, e tinha uma família aqui do lado direito, e eles choravam muito. E eu acho que era a mãe, a irmã de alguém que tinha falecido, e o pai, e a moça mais jovem, revoltada, falando assim, poxa, a gente já pagou o perito, por que eles não liberam o corpo dele, por que eles não liberam? A gente está aqui desde 8h30 da noite e eu cheguei lá 10 horas da manhã. E tem aqui, atrás de onde eu estava sentado, tinha uma placa, não pague o perito, não dê dinheiro, não sei o quê. E eles chorando, eu saí de lá 11h30 e eles ainda estavam lá esperando o corpo do ente querido para enterrar. E aquilo bagunçou muito o meu coração. Eu me lembro que eu falei com algumas pessoas próximas de mim e eu falei assim, o que a gente pode fazer? De tudo que eu tenho vivido depois desse acidente, o que mais tem machucado e apertado meu coração é que eu fui lá na delegacia 2 vezes, lá em Campos Sales. Eu fui de carro, meu irmão me levou. Vocês aqui me levaram para vários lugares. E quem não tem ninguém por eles, como é que a gente cuida dessas pessoas? E eu fiquei muito mexido com isso. E tenho trabalhado, vi várias situações lá para pegar o meu CD, bendito CD lá no 28, lá no João Lúcio. Pessoas chegavam lá, voltavam. Eu fui com meu irmão, então ele foi, comprou CD no Shopping São José, estava chovendo, tirou xerox. Tinha uma pessoa mancando, tinha sofrido um acidente, foi lá pegar as imagens, estava sozinha e não conseguiu. Eu não pude nem oferecer ajuda porque o Marcos tinha saído, sabe? Mas essas coisas
bagunçaram a minha mente e o meu coração. E aí, quando eu estava perguntando para Deus, como é que eu posso ser mais misericordioso? O que Deus falou no meu coração foi: usa a estratégia de Jesus. Eu disse: que estratégia? Jesus, ele andava no meio dos necessitados. Jesus, ele andava no meio dos que sofriam. Se você ler em Mateus capítulo 4, quem era a multidão que Jesus estava falando? Eram doentes, eram pessoas que sofriam. E se você ler Mateus todo, você vai ver que as pessoas que Jesus interagia eram as pessoas que sofriam. E hoje nós vivemos a nossa vida tão voltada para nós mesmos, que a gente sai de manhã de casa para o trabalho, volta para o trabalho, vai para a academia. Alguns, né? Outros estão precisando ir para a academia, como eu. E a gente não anda. Eu tive essa oportunidade só porque eu sofri um acidente. Então eu quero dizer que eu não sou nem isso aqui melhor do que ninguém. Foi apenas uma situação, fui levado pela vida para isso. Mas hoje eu quero te convidar a andar no meio dos que sofrem, deliberadamente, propositalmente. Nós, na Comunidade Viva, temos a consciência de que uma das nossas funções é promover ambientes. E a gente tem tentado promover alguns ambientes para que isso aconteça. Seja na Atitude Viva, seja em campanhas como Nascer. Mas é diferente quando você vai lá numa quarta-feira entregar aquela comida para que você vê e você anda no meio daqueles venezuelanos que talvez só tenham tido aquela refeição na semana. Essa é a estratégia de Jesus, que ele usou para que o coração dele fosse misericordioso. Ele andou no meio do povo que sofria. Então, quando a gente fala, tem um projeto aqui no bairro para chamar de meu, você só vai se sentir compelido a se envolver se você for lá. O coração misericordioso que a gente precisa desenvolver, que a gente precisa cultivar, ele não acontece aqui dentro. Aqui dentro é muito confortável. Ele não acontece na nossa casa, ele não acontece a gente dentro da nossa rotina. Ele não acontece assistindo Olhos que Condenam do Netflix. Não é assim. Jesus não ficou dentro da sinagoga. Jesus andava no meio do povo que sofria. E nós, como cidadãos do reino, como representante dele, hoje, nós estamos sentados nos nossos templos, nos nossos escritórios e nas nossas casas, confortavelmente. E eu garanto a você, quando você vai, você se envolve, quando o seu pé pisar lá no meio daquele povo sofrido, jamais você vai voltar indiferente. Muitos de nós acompanhamos algumas postagens da Sara, quando ela, mês passado, pediu uma cadeira, né? Uma cadeira, não é o nome da cadeira? Uma cadeira de rodas, para uma criança do interior, paralítica, não sei o quê. E a nossa tendência aqui, eu vou ajudar, vou repostar para ajudar. Por que a gente não liga para a Sara? Sara, eu queria ir lá, nessa menina. Por que a gente não liga? Eu também não liguei, gente. Tudo que eu estou falando para aí é para cá também, tá? Eu estou, sentado aí com vocês. Eu só estou aqui só para facilitar.
Eu também não ligo. Mas por que a gente não ligou e disse, sabe, eu queria ir lá ver essa menina? Porque a gente está confortável na nossa vida, no nosso dia a dia. E não tem pecado nenhum em você ter uma vida confortável, em você ir para o trabalho, em você ir para a academia, em você ir jantar. Não tem problema nisso. Isso é a vida normal. Mas nós precisamos, se queremos ser cidadãos do reino dos céus, daqui na terra, nós precisamos usar a estratégia que Jesus usou, que é andar no meio dos que sofrem. Andar no meio dos que sofrem. Nós precisamos. Porque o coração misericordioso daqui das bem-aventuranças só vai ser implantado em nós se você colocar o seu pé lá. Se você não colocar o seu pé lá, o seu coração vai continuar aqui, no templo, no escritório. E isso não é uma decisão emocional. Não se impressione comigo. Isso não é emocional. Isso é uma decisão racional. É uma coisa que você tem que decidir e colocar na sua agenda. Como é que eu me envolvo? Como é que eu faço isso? Teve uma oração, depois daquele momento aqui, comunidade, que a Dágina muito bem, né, falou, que a gente não seja só essa pessoa que dá o dinheiro, mas que a gente faça o negócio acontecer, né? Cara, uma das coisas que eu aprendi nesse negócio desse acidente, eu falei e eu vou repetir. Infelizmente, nós não temos o tempo que a gente pensa que tem. A hora de você levantar da cadeira e andar no meio dos que sofrem é agora. Eu queria encerrar uma frase do Martin Lloyd Jones, desse livro que eu citei aqui, que é o Estudos no Sermão do Monte, que diz bem assim, não vai ser projetado, então olha para mim e presta atenção. A fé cristã não é algo que se manifeste à superfície da vida de um homem. Não é meramente uma espécie de camada de verniz. Não, mas é algo que está sucedendo no âmago da sua personalidade. Eis a razão porque o Novo Testamento fala em novo nascimento, nova criação e nova criatura. Você colocar no seu schedule, na sua agenda, andar no meio dos que sofrem, faz parte da sua e da minha nova natureza, do nosso novo nascimento, para a gente ter o coração misericordioso que o Senhor quer que nós tenhamos.